Olá, pense comigo. E se eu te dissesse que neste exato momento, alguém pode estar manipulando suas decisões sem que você se dê conta, que aquela pessoa que sobe enquanto você está talvez não seja mais talentosa, só entende melhor as regras não ditas do poder. A verdade é brutal. O mundo não é movido por mérito, é movido por percepção, influência e estratégia. Essa é a premissa central de As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, o livro que apresentaremos o resumo hoje, odiado por uns, reverenciado por outros, mas impossível de ignorar. Ele é o manual dos bastidores. O livro que diz em voz alta o que todos fingem não ver. As relações humanas são arenas políticas disfarçadas de convivência social. Então, no livro As 48 Leis do Poder, Robert Greene oferece um manual frio, estratégico e altamente revelador sobre as regras não ditas que regem relações de influência, ascensão e manipulação nos mais variados contextos, da corte de Luís XIV aos escritórios corporativos contemporâneos. Combinando sabedoria histórica, filosofia política e realismo psicológico, Greene constrói um guia que tanto pode servir para se proteger dos jogos de poder quanto para dominá-los, dependendo da sua ética, ambição e consciência. Vamos às questões-chave que esse livro busca responder. Como as dinâmicas de poder realmente funcionam por trás das aparências? O que torna uma pessoa influente, temida ou respeitada? Como proteger-se das manipulações alheias? É possível conquistar poder sem se corromper? Quais são os erros fatais no jogo do poder? Cada uma das 48 leis revela uma faceta oculta o poder, e juntas, elas formam um mapa de sobrevivência e domínio. Mas esqueça a ordem numérica do livro por um momento. Vamos organizar esse jogo em 4 dimensões fundamentais, que funcionam como os pilares do poder real. O poder da percepção. Como você é visto define quem você será. No jogo do poder, a imagem é mais real que a essência. O que você parece ser vale mais do que o que você é. E Greene nos mostra que percepção é uma armadura invisível, ou um veneno sutil. Fazer com que os que estão acima de você pareçam mais brilhantes do que são é uma arte que não custa nada e traz grandes recompensas. Nunca ofusque o mestre. Você não precisa diminuir seu brilho, apenas saber quando e onde mostrá-lo. O verdadeiro poder se curva estrategicamente e depois domina em silêncio. Quanto mais você fala, mais comum parecerá e menos em controle estará. Diga sempre menos do que o necessário. O silêncio não é ausência, é uma presença forte. Ele faz os outros projetarem grandeza em você. Um silêncio bem posicionado vale mais que 1000 justificativas. Não aceite os papéis que a sociedade lhe impõe. Recrie-se, forje uma identidade que inspire respeito e controle como o mundo vê você. Recrie-se. Você não é uma biografia, é uma construção narrativa. E quem não se reinventa se torna prisioneiro da imagem que os outros criaram ou desprezaram. 2. O poder da influência. Como fazer os outros agirem por você. Influência não é domínio direto, é a arte de conduzir as decisões dos outros como se fossem escolhas próprias. E nisso, Greene é preciso. Os mestres do poder não ordenam, eles induzem. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça os outros dependerem de você. Ser indispensável é a forma mais sólida de segurança. Se não puderem seguir sem você, você reina mesmo calado. As pessoas tendem a baixar a guarda quando acreditam que são mais espertas que você. Finja ser mais tolo que sua presa. Nunca subestime o poder de parecer inofensivo. O disfarce da ingenuidade abre portas que a força jamais tocaria. A sedução, não a coação, é a chave para a influência duradoura. Trabalhe o coração e a mente dos outros. Forçar convence, mas seduzir fideliza. As emoções são atalhos mais eficazes do que a lógica fria e muito mais perigosos quando bem usados. 3. O poder da proteção. Como não ser envenenado pelo próprio jogo. Ganhar poder é uma coisa. Manter-se no jogo, sem ser devorado, é outra bem mais complexa. Aqui, Greene mostra que a verdadeira força está em prever os ataques antes que eles aconteçam e agir como se nada fosse. O poder é um jogo social. Para aprender a jogá-lo, você deve desenvolver a habilidade de estudar e entender as pessoas, como elas reagem, o que querem, o que temem. O livro não ensina a ser frio, ensina a ser consciente.
Ignorar a psicologia humana não é nobreza, é imprudência. Se você agir de forma imprevisível, criará desconforto e confusão nos outros, que estarão sempre tentando adivinhar seus próximos passos. Crie uma aura de imprevisibilidade. Quem não pode ser previsto, não pode ser manipulado. A imprevisibilidade não é caos, é estratégia refinada. Mantenha suas mãos limpas. Delegue o trabalho sujo, mas preserve a imagem limpa. A reputação é seu escudo mais valioso. Mesmo quando você joga duro, ninguém deve vê-lo sujo. O verdadeiro jogador de poder nunca aparece no campo de batalha, só nas cerimônias de vitória. 4. O poder da adaptação. Como não ser engolido pela mudança. Poder que não muda, quebra. Greene encerra sua obra reforçando que a habilidade de se mudar sem se perder é o que diferencia os reis duradouros dos tiranos de curto prazo. A paciência é o segredo da maestria. Quem sabe esperar, quase sempre vence. Domine a arte do tempo. O mundo é dos que agem no exato segundo em que o oponente pisca. O poder tem ritmo, e quem dança no tempo certo dita a música. Seja fluido como a água. Adapte-se como o ambiente exige. A rigidez revela, a flexibilidade camufla. No jogo do poder, vencer não é apenas impor, é se infiltrar, se moldar, se transformar e depois dominar. Esses trechos não são frases de efeito, são avisos. São pequenos mapas que Greene oferece para que você pare de jogar como peão e comece a enxergar como jogador. O poder não é sujo. Sujo é viver refém dele sem entendê-lo. E como o próprio autor sugere, quem entende natureza humana, entende o poder. E quem entende o poder, escolhe como usá-lo. Pontos fortes dessa obra. 1. Clareza brutal sobre como o poder funciona. O livro não adota filtros morais. Ele mostra a realidade como ela é. De verdade, não como gostaríamos que fosse. Essa honestidade radical é libertadora, especialmente para quem sempre sentiu que jogar limpo nem sempre basta. 2. Referências históricas ricas e inteligentes. Cada lei é ilustrada com histórias reais, de Napoleão a Bismarck, de cortes reais à máfia. Isso dá peso, contexto e comprovação ao que seria apenas teoria. É quase como estudar poder com aula de história estratégica embutida. 3. Aplicação universal. As leis não são limitadas à política ou negócios. Elas funcionam em qualquer sistema social. Empresas, casamentos, amizades, redes sociais. O livro fala sobre dinâmicas humanas, não apenas cargos e estruturas. 4. Estilo literário magnético. A escrita de Greene é elegante, afiada e provocadora. Ele consegue transformar leis implacáveis em leitura instigante, quase como se você estivesse lendo um thriller de espionagem social. 5. Útil tanto para atacar quanto para se defender. Não é só um manual de manipulação. Também é um livro de autodefesa estratégica. Ao entender as leis, você se torna mais difícil de ser manipulado e mais consciente de suas próprias jogadas. O que poderia ser melhor? 1. Falta de debate ético mais aprofundado. O livro não condena nem problematiza o uso do poder de forma tóxica. Isso é intencional, claro, mas para leitores éticos ou sensíveis, isso pode parecer um incentivo à frieza moral. Faltou, talvez, uma reflexão sobre os limites entre estratégia e crueldade, tonalidade excessivamente cínica em alguns trechos. Por buscar realismo, o livro às vezes beira o niilismo. Há passagens em que parece que só os manipuladores prosperam. Isso pode gerar visão de mundo distorcida, se lido sem espírito crítico. Aplicabilidade limitada em contextos colaborativos modernos. Em ambiente de liderança moderna, inovação e trabalho em equipe, algumas leis são datadas ou contraproducentes, como, por exemplo, nunca confie em amigos. A nova geração de negócios valoriza vulnerabilidade e confiança, o oposto de várias leis do livro. Risco de má interpretação por leitores imaturos. Pessoas sem maturidade emocional ou ética podem usar o conteúdo como justificativa para manipular, sabotar ou explorar os outros, o que pode transformar o livro em uma arma social, se mal digerido. Fórmula um pouco repetitiva no final. Embora as 48 leis tenham nuances, algumas começam a parecer variações da mesma ideia. Um exemplo disso:
monitoramento e controle da percepção, uso de silêncio, imprevisibilidade. Um leitor atento pode sentir certa repetição estrutural. Resumo da análise crítica. As 48 Leis do Poder é um manual indispensável para quem deseja entender as engrenagens reais do poder humano, não como elas deveriam ser, mas como de fato operam. É afiado como uma lâmina. Pode servir para se proteger ou para ferir, dependendo de quem o segura. Para líderes, empreendedores, estrategistas, até artistas, é uma leitura que oferece clareza sobre o campo de batalha invisível das relações humanas. Vale a leitura? Definitivamente sim, apesar de alguns pontos que poderiam melhorar. Mas um alerta: leia com consciência, responsabilidade e senso crítico, porque o mesmo conhecimento que protege também pode destruir. Acesse o link na descrição do vídeo para ler na íntegra essa obra envolvente e cirúrgica. Agora me conta, você já usou alguma das leis do poder, mesmo sem perceber? Comenta aqui embaixo o que mais te impactou ou te fez refletir. No próximo resumo a gente vai mergulhar em outra obra transformadora, que revela os bastidores da mente humana, com o mesmo olhar estratégico, sensível e analítico. Porque grandes livros não são apenas lidos, eles transformam quem os lê.